Saudações, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Aqui quem fala é o Daniel do Carpete Vermelho e hoje trago mais um vídeo de unboxing para vocês. Dessa vez do jogo Tribes of the Wind. Um jogo que a primeira vez que eu joguei eu simplesmente me apaixonei. As artes são lindíssimas, o jogo ele é rico em estratégias, os componentes. O jogo é simplesmente incrível. Então, foi paixão à primeira vista, não pude negar. Então, vamos lá? Bom, vamos ao unboxing, mas antes de irmos para a minha parte favorita, que é remover esse plástico, vamos dar uma olhada no resto da caixa, vamos ver o que tem atrás, né? Geralmente vem uma breve explicação de como que é o jogo, esse jogo não foge dessa regra, e também na parte de trás às vezes facilita bastante estar removendo esse plástico aqui, que eu gosto e gosto muito de estar removendo. Um outro detalhe interessante dessa caixa, além da beleza das artes, é que ele traz um tempo de duração diferente dos demais jogos. Em vez de colocar horas abstratas, né, de meia hora a 3 horas, ele coloca 20 minutos por jogador. E eu acho que isso é bem próximo da realidade do jogo. Eu diria que uma meia hora por jogador, né? É que também eu não joguei tantas partidas, então é natural que as primeiras partidas sejam um pouco mais enroladas. Mas bom, vamos abrir o jogo. Um detalhe muito interessante é essa parte preta da caixa. Eu achei muito interessante, além de ser esteticamente muito bonito e me dá a impressão que evita mofo. Bom, agora o manual do jogo não é um manual muito extenso, é um manual bem curto, por se tratar de um jogo bem simples, muito colorido, muito exemplificativo, então é um manual que não deixa margem para interpretações. Então, olha, eu gostei muito desse manual. Esse é o tipo de manual que eu gosto, ele não exagera e traz o suficiente, o necessário para você entender o jogo, lendo ele uma, duas vezes no máximo. Um outro detalhe interessante que eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, antes de mostrar os meeples, é essas bases plásticas para mantermos nossas cartas de pé. Você deve estar se perguntando, mas para que isso? Bom, mais à frente eu vou explicar um pouco melhor sobre para que existe essa base. Além de ser um charme, né, muito interessante, várias empresas vendem bases de madeira para mantermos nossas cartas de pé, para não ter que ficar segurando elas na mão o tempo inteiro e acabar esquecendo o que tem, mas, bom, eu gostei muito e ainda tem uma funcionalidade muito boa. Bom, as cartas do jogo. Sim, eu sei, pessoal, tem um negocinho do lado para abrir isso de uma forma mais simples, mas eu admito que eu nunca consigo abrir usando essas bases do lado. Então, eu decidi remover o plástico por cima mesmo, onde ele está lacrado. Ai, nossa, remover plástico é muito bom, muito satisfatório. E aqui nós vamos ter algumas das cartas do jogo, tá? Primeiro nós vamos ter aqui as cartas de elemento amarelas, né? Algumas delas, não são todas, vocês podem ver que as artes são muito bonitas, muito interessantes. Aqui nós temos as cartas de objetivo, que são cartas laterais que encaixam com a lateral do nosso tabuleiro. E aqui as cartas de cada uma dos clãs, né? Das tribos do vento. Nós temos 5 opções de clã, eles têm uma certa simetria entre si. E essas são as cartas que vão compor o baralho não, melhor dizendo, a melhoria de cada um desses clãs. Cada clã pode melhorar para conseguir novas cartas e ganhar efeitos ainda mais poderosos. Aqui o verso das cartas, né? Incluindo aqui as cartas de elemento. E vamos deixar bonito aqui na mesa. Bom, já que eu comecei com as cartas, vamos dar continuidade aqui justamente as cartas. Então agora eu vou abrir mais algumas cartas aqui que aparentemente são cartas de elemento. Acredito que todas aqui são cartas de elemento, sim. Novamente abrindo aqui por cima, sim, o jogo tem o plastiquinho para abrir pela forma lateral, mas eu sempre tomo baile, então eu prefiro abrir da forma mais simples, mais rústica, que pelo menos eu garanto que eu vou conseguir abrir sem passar muita vergonha. Bom, aqui nós vamos ter mais cartas de elemento, vou mostrar o verso primeiro. Então, temos cartas de elemento de vento, cartas aqui de folha, vou juntar aqui todas, cartas de folha, cartas do elemento do fogo, muito bonitas, e as cartas de água. Nossa, isso me lembra muito Avatar: A Lenda de Aang. Não posso negar a semelhança. E aqui as artes das cartas, vocês podem ver que algumas artes são repetidas, mas elas sempre mudam alguns detalhes, sabe? Às vezes tem um personagem que está numa carta e não está na outra, e as artes, assim, tem uma variedade muito boa. Sabe, apesar de algumas artes serem semelhantes, mudarem só alguns elementos, eu gostei dessa questão de não ser exatamente iguais. Mesmo que mude pouco, ainda assim está mudando alguma coisa e tem uma boa quantidade de cartas. E, acredite ou não,
esse baralho vai ser embaralhado várias vezes ao longo de uma partida, mesmo uma partida para menos jogadores. Bom, agora dando sequência, vamos dar uma olhada nos meeples do jogo. Bom, como todo jogo de conta ponto, como todo bom euro, o jogo tem que ter meeples de madeira, né? E esse jogo não foge essa regra. Começando aqui pelos meeples de templo, eu achei eles muito bonitinhos, muito bem feitos, nenhum deles veio com rebarba, nem com defeito, nem com erro de pintura. Achei eles muito bonitos. Opa, deu um foco agora. Gostei muito desses meeples. Além deles, nós temos também os meeples de Cavaleiros do Vento. Os jogadores vão ter os mesmos meeples porque esse jogo é um jogo onde nós vamos trabalhar no nosso próprio tabuleiro, na nossa própria área. Bom, aqui nós temos nossos Cavaleiros do Vento. Eu gostei muito dessa forma deles, eles parecem uns anjinhos, né, cheio de rebarba, mas como vocês podem ver nas artes, eles usam asas feitas com madeira, de forma bem artesanal, então achei que é uma ótima representação das artes do jogo. E por último, mas não definitivamente não menos importante, aqui nós temos as aldeias do jogo. As aldeias elas são muito importantes para o desenvolver da partida, inclusive são o que determina o final da partida e são muito bonitas, gostei muito dessas aldeias, as cores do jogo são sensacionais também. E foram esses os 3 tipos de meeple que nós vamos ter no jogo. Vários saquinhos para a gente poder guardar a quantidade de componente, excelente, adoro quando o jogo já traz tudo isso para não ficar tudo jogado na caixa, dá até um calorzinho no coração. E agora vamos aos destacáveis. Bom, começando aqui nós temos 2 folhas iguais, onde nós vamos ter elementos de água e de poluição. Sim, essa poluição me lembrou muito o símbolo da Akatsuki do Naruto. Eu não sou um grande fã de Naruto, mas reconheço e na hora que eu vi eu falei, nossa, que interessante. Até achei que fosse um jogo que tratava de uma questão mais oriental e tudo, mas não é bem isso. Bom, aqui nós temos os marcadores de gota. São pequenininhos, mas não precisa ser muito grandes mesmo, senão ocupa muito espaço no nosso tabuleiro. E agora os próximos destacáveis, essas são as nossas florestas, elas que vão compor o nosso cenário, compor a nossa, como posso dizer, a nossa reestruturação do mundo. E bom, aqui removendo algumas, são de ótima gramatura, saíram sem dificuldade, sem sofrerem nenhum dano. Essa primeira é a inicial, né? Inicial não, é isso mesmo, essa primeira é inicial, agora frente e verso delas, tá? Eu não vou remover todas, né, justamente para o vídeo ficar mais dinâmico. Bom, mais uma folha de florestas, tem bastante floresta até. E por incrível que pareça também, esse baralho, diferente do baralho de cartas, né, que eles vão ser empilhadas, elas não acabam, muito dificilmente elas vão acabar. E aqui os tabuleiros individuais de cada jogador. Cada um desses tabuleiros vai trazer habilidades diferentes para os jogadores, como eu vou mostrar mais adiante. A frente e o verso são exatamente iguais, não entendi por que o tabuleiro veio frente e verso. Aqui vocês podem ver alguns elementos, como campo de futebol, aviões, pontes, usinas nucleares, sempre 2 de cada, porque vai ter uma importância eles serem semelhantes para a questão da marcação dos pontos. Aqui também a nossa capital, onde nós vamos guardar nossos cavaleiros, ali onde vamos ter nossas aldeias, aqui onde nós vamos guardar nossa água, e aqui alguns objetivos individuais de cada jogador, justamente para conseguirmos aquelas cartas extras que eu tinha falado lá atrás, as cartas de cada clã, as cartas de guia, né? Aqui temos mais um outro tabuleiro. Como você pode ver, a disposição do campo de futebol, dos aviões, elas são exatamente iguais. O que vai mudar é justamente o quanto nós ganhamos quando construímos um templo e a forma como nós ganhamos as cartas de guia do nosso clã para conseguir da nosso clã não, da nossa tribo do vento. Aqui mais um tabuleiro, como o jogo vai de 1 a 5 jogadores, temos 5 tabuleiros diferentes, o que é muito bom porque ajuda muito na rejogabilidade do jogo, porque traz diferenças bem interessantes e, por incrível que pareça, depois da primeira partida você vê que bem relevantes também. Acaba sendo um guia para nós estarmos começando nossas estratégias. Então, aqui o último tabuleiro, né? E eu vou comparar aqui todos eles para mostrar para vocês que realmente tem uma diferença. Como vocês podem ver, a numeração é diferente de cada um deles. Então, quando você construir um templo, cada um desses tabuleiros vai dar benefícios diferentes para o jogador. Então, bom, não existe o melhor e o pior, pelo menos eu não notei até agora, pelas partidas que eu tive. Eu acho que vai muito do estilo do jogo e qual estratégia você vai ter que seguir. Gostei muito. E aqui também, na parte de guia, vocês podem ver que cada um deles é diferente um do outro. Oh, coisa linda! Agora vamos a uma breve análise para mostrar para vocês como que ficaria um setup inicial do jogo.
O número de água vai ser determinado justamente pela nossa floresta inicial, então ela dita quanto de água nós vamos começar. E no caso, um bônus específico. No caso dessa floresta, andar com 3 Cavaleiros do Vento para nossa peça inicial. Naturalmente, todos começariam na nossa capital. Aqui temos nossos templos, né? Esse é o local onde eles ficam. E aqui no nosso tabuleiro temos a poluição. A poluição é algo muito importante a gente controlar nesse jogo, porque nós não podemos construir florestas onde tem poluição. E não ter poluição no final do jogo vale ponto. Então é muito bom tirar toda a poluição do jogo. Aqui em cima nós temos nossas aldeias e nossas cartas de pé, como eu havia demonstrado para vocês. E agora que vem o grande pulo do gato da questão de deixarmos as cartas de pé. As cartas estando de pé, os outros jogadores conseguem ver o tipo de cartas que nós temos. E isso vai ser muito importante para que nós possamos jogar nessas cartas. Essa é a peça do primeiro jogador que fechar o jogo, e aqui fica o setup das florestas a serem compradas, dos objetivos a serem comprados quando fazemos uma aldeia, e também das novas cartas a serem compradas. Nós sempre temos que ter 5 cartas na mão. Então, uma mesa inicial de Tribes of the Wind começa mais ou menos dessa maneira como eu estou mostrando para vocês. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de unboxing do jogo Tribes of Wind, um jogo incrível, muito bonito como vocês podem ver, e que é um jogo verdadeiramente apaixonante. Eu só precisei jogar uma vez para saber que esse jogo vai ter um espaço especial no meu coração. Então é isso aí pessoal, não esqueçam de curtir, deixar seus comentários, dicas e sugestões aqui nos comentários também, sempre mantendo claro todo o respeito que a plataforma exige. E é isso aí pessoal, até uma próxima e até mais!